Nesse momento, a nave do 9º Congresso Espírita de Sergipe será pilotada mais uma vez pela competente comandante Evelyn Freire, que nos dará a honra de realizar mais um voo nas asas do seu conhecimento. A Federação Espírita de Sergipe apresenta Evelyn Freire no 9º Congresso Espírita de Sergipe, com a apresentação do tema Desgaste do corpo físico, os vícios e o momento da morte. Boa tarde, meus queridos amigos. Me permitam chamá-los já de amigos, porque eu confesso que eu fiquei e estou ainda profundamente impactada, positivamente, é claro, pelo evento, pelas apresentações artísticas, pelas palestras e reflexões tão tocantes, por vocês, tão carinhosos, tão doces. Cada abraço que eu recebi aqui emocionou e aqueceu o meu coração. Eu até já pedi um lencinho. Eu não queria me emocionar novamente. Daqui a pouco eu vou ser conhecida a Evelyn a Chorona. Mas é de coração, é tão lindo o que eu estou presenciando aqui, em todos os sentidos, tanto cuidado, tanta delicadeza, tanto esmero na organização do evento. E desde sempre, desde o primeiro contato que eu tive com o Chico, foi assim até o dia de hoje. Cuidado, dedicação, empenho. Mesmo sem eu ter tido a honra de estar aqui outras vezes, eu sabia que seria maravilhoso. Então, a todos vocês que abrilhantam esse evento, parabéns. Carol, ela deve estar nos bastidores. Carol, que coisa linda. Que impactante, que forte, emocionante realmente. Maurício, Keller, todos, Tiago, Ítalo, encantadores. Mas vamos lá. Agora também, nesse eixo, onde nós vamos refletir sobre o desencarne. Vamos conversar sobre 3 temas delicados: desgaste do corpo físico, vícios e o momento da morte. E nós vamos exatamente dividir um pouco as nossas reflexões sobre esses 3 aspectos que estão juntos, se coordenam, se coadunam, mas nós vamos refletir sobre eles de forma gradual, para que nós possamos compreender ao máximo. Mas não vamos sair daqui, o meu objetivo, depois de ouvir o De Luca, depois de ouvir ontem a doçura da Ana Teresa, naquele tema também tão difícil. O meu objetivo não é deixar esse tema mais pesado do que ele eventualmente já possa parecer, mas que nós possamos sair daqui com esperança. Por isso eu me emocionei na música da Esperança com os Girassóis. Porque é isso que nós vamos trabalhar aqui. Todos nós, certamente, sairemos daqui diferentes. Eu, pelo menos, vou sair com sensação de ânimo, de renovação. Aqui é exatamente o recarregar das nossas baterias. É difícil o mundo lá fora, os arrastamentos, os prazeres, as responsabilidades,
os vícios, e nós vamos entender que esses vícios não são apenas os vícios comumente conhecidos como físicos da sociedade, mas existem os vícios morais, que nós ainda não conseguimos nos desfazer por completo deles, mas nós vamos sair daqui com esperança. E sabem por quê? Porque nós temos ao nosso lado Ele, o nosso Mestre, o nosso guia, Jesus. E com Ele, que venceu a morte, nós estaremos sempre. Mas é importante nós entendermos a morte, a influência dos vícios, sejam eles físicos ou morais, sobre a nossa evolução, sobre a nossa alma, para que nós possamos nos aurir de forças, de mecanismos, de conhecimento, exatamente para conseguirmos nos proteger dos arrastamentos do mundo. Pois disse Jesus: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E vocês sabem em que momento Jesus nos disse essas palavras? No seu primeiro sermão, o Sermão do Monte. Ali, naquele primeiro sermão, ele tinha uma multidão de pessoas sofredoras, de pessoas que vinham sem esperança, de uma sociedade que lhes mostrava os erros e parecia lhes condenar eternamente. Pessoas que se viam como impuras e imperfeitas, que erravam e se sentiam excluídas do reino de Deus. E muitos de nós, espíritas, não é fácil ser espírita, porque nós conseguimos a nossa consciência. Uma vez Raul Teixeira disse: ser espírita é para os fortes, não é para qualquer um. Exatamente porque a partir da consciência que nos clama, nós sabemos, nos mínimos equívocos, nas quedas mais ínfimas, a nossa consciência nos acusa. E ali vem uma angústia, uma culpa, uma dor, e muitas vezes aquela reflexão: como eu pude agir assim, se eu tenho o conhecimento, se eu sei como eu devo agir, se eu sei que fazendo isso, eu estou caminhando de forma contrária às leis de Deus, mas por que eu ainda faço? E Ele, nosso Mestre, Ele veio para a gente. Ele veio nos dizer que nós tivéssemos esperança. Realmente, o mundo nos atrai, o mundo nos hipnotiza, e as dificuldades, viver no mundo, os compromissos do mundo, tudo isso é muito desafiador para nós. E aí, quando nós estamos então a refletir sobre a mensagem do Cristo, Ele disse essa palavra: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração, para lembrar que nós, naquele momento, pudéssemos começar a trabalhar a nossa mente e o nosso coração, para não nos apegarmos ao mundo material, para não nos apegarmos àquilo que é perecível, aquilo que pode ser destruído ou roubado, para que nós não ocupássemos o nosso coração, ou seja, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas paixões, com aquilo que fica, mas que nós pudéssemos sim começar a trabalhar, a desenvolver o nosso coração com os valores espirituais, imperecíveis e imortais. Então,
Eu achei por bem trazer esta reflexão, essas palavras de Jesus para nós inicialmente, porque nós vamos conversar sobre os vícios de todos os matizes e vamos compreender o que eles são. E por mais que não queiramos e não queremos ser viciosos, nós não queremos mais. Ainda somos mais por fragilidade e não por sermos perversos e nos felicitarmos no erro. Mas precisamos entender que o nosso coração, de alguma forma, ainda está apegado a esses vícios, principalmente morais, e que nos aprisionam, e que podem, sim, vir a nos trazerem mais dor e sofrimento no momento da transição para o plano espiritual. Mas comecemos mais detalhadamente a reflexão sobre o desgaste do corpo físico. O corpo físico é um instrumento que a nossa alma, o nosso espírito necessita para que ele possa cumprir o seu papel no mundo material. O corpo é então o veículo da alma, porque enquanto aqui estamos dele necessitamos, mas sabemos que o corpo físico ele não é a essência do ser. Ele é esse instrumento temporário, transitório, enquanto aqui nós dele necessitamos. Então, se ele é um instrumento temporário, não é a essência do meu ser, obviamente que em algum momento eu não irei mais dele precisar. Então, o desgaste do corpo físico, independente de eu ter ou não vícios, ele vai acontecer. Ele precisa acontecer em algum momento, para que eu possa, então, deixá-lo quando ele não mais me servir e eu possa ascender a morada espiritual. Mas esse desgaste do corpo físico, então, que é natural, ao qual todos nós iremos passar, esse desgaste ele pode ser diminuído ou ele pode ser acelerado, retardado, como ele pode ser acelerado. E é exatamente aqui que nós vamos então começar a refletir sobre os nossos vícios físicos ou morais. Lembremos, antes disso, que uma das leis da natureza que nós estudamos muito bem explicado em O Livro dos Espíritos é a lei de conservação. A lei de conservação é uma lei da natureza que tem como objetivo permitir que o homem possa fazer também a sua parte, contribuir na obra da criação. E para que eu possa contribuir na obra da criação, eu preciso desejar, querer permanecer viva. Porque sem vida, sem saúde, e quando eu digo saúde espiritual, física, emocional, saúde integral, sem saúde, sem força, sem energia, eu não posso concorrer corretamente para o progresso da humanidade. Sem a minha saúde, eu não posso trabalhar. E o trabalho é premissa para o progresso da humanidade. Então, é necessário, já pela lei de conservação, que nós procuremos e tenhamos o cuidado com o nosso corpo físico, mental e emocional. Nós não somos apenas o corpo, nós não somos apenas as emoções, somos um ser completo. E aí, a doutrina espírita vem nos dizer que nós podemos diminuir, retardar, postergar de alguma forma esse desgaste natural do corpo. Vocês, com certeza, todos nós já ouvimos, por exemplo,
depoimentos de pessoas, missionários, pessoas que laboram, trabalham, se dedicam ao bem e que em algum momento de suas vidas disseram, comentaram que obtiveram uma moratória da espiritualidade. Já não ouviram isso? O que é a moratória, meus queridos amigos, senão a oportunidade bendita que aquele espírito teve de receber uma carga extra de vida, de fluido vital, que nós sabemos que é o fluido que animaliza a matéria, que dá vida, nos proporciona vida e nos separa dos seres inorgânicos. Se resolve, ganha uma carga extra de fluido vital para que o seu organismo possa se manter em vida, trabalhando em funcionamento para suprir a necessidade daquele espírito por mais algum tempo. Então, são espíritos que vieram com um planejamento reencarnatório específico, mas em função do seu trabalho, da sua dedicação, do bom uso do seu livre-arbítrio e do bem que estão fazendo à humanidade, receberam uma moratória para continuarem aquele trabalho. De outra sorte, existem aqueles que, de alguma forma, mais ou menos intensa, desgastam excessivamente e de forma prematura o seu corpo físico. Quando nós estamos falando em desgaste prematuro e vícios, as pessoas, e eu me incluo nisso, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que usam drogas. E nós estamos errados? Não, porque são os vícios mais comuns e óbvios no que concerne aos prejuízos ao organismo físico. Quem utiliza-se desses recursos, nós já sabemos que aquela pessoa muito provavelmente vai ter um desencarne chamado prematuro e o é, suicídio indireto, como nós muito bem o sabemos. Mas, na verdade, existem outros vícios físicos, como a gula, por exemplo, mas nós pouco nos preocupamos, ou não vou dizer que não nos preocupamos, mas talvez nós pouco estejamos nos atentando aos nossos vícios morais. E são esses que eu gostaria de refletir um pouco mais a miúde. Porque nós também podemos desgastar, envelhecer prematuramente o nosso corpo físico, quando nós deixamos que a mágoa tome conta do nosso coração. Lembramos do caso trazido pelo De Luca. Quando nós permitimos que o medo, a culpa, a vingança, o ressentimento, a cólera tome conta do nosso coração. Esses sentimentos, esses vícios morais que nós ainda carregamos, embora não queiramos, mas o processo de evolução é gradual. Esses vícios ainda existem dentro de nós. E vocês sabem, entendem como é que isso envelhece, adoece o nosso corpo físico? Eu vou lhes explicar. Só olhar aqui o relógio, senão nós vamos viajar, e estamos viajando. O que acontece? Nós também temos a oportunidade de compreender e de estudar, e a doutrina espírita ela é encantadora, porque ela nos realmente, ela ilumina consciências, ela nos tira da ignorância, ela nos diz os porquês. Por isso estudar, para mim pelo menos, é tão bom. Nós sabemos que nós temos o corpo perispiritual. Temos o corpo físico, perispírito e o espírito. Só que quando nós temos a oportunidade de ler as obras de André Luiz, nós tomamos ciência de mais dois corpos. O que nós chamamos, nós não, a literatura, de duplo etéreo ou duplo etérico. E ainda
corpo mental. Onde esses dois corpos se situam? Corpo físico, duplo etéreo, perispírito, corpo mental, espírito. 5 corpos. E prestem atenção agora o que nos diz a literatura. O duplo etéreo, que está entre corpo físico e perispírito, é uma duplicata energética do nosso corpo. E é um filtro de energias. Como assim um filtro de energias? Imaginem, isso vai ajudar vocês a entenderem, um filtro de água, de café, está ali filtrando. Quando aquela água, um filtro de água, por exemplo, quando chega uma determinada época, nós não precisamos trocar o filtro, porque ele chegou à sua capacidade máxima de filtragem? Pois muito bem, se eu continuar com aquele filtro, ele vai conseguir filtrar a água, eu vou conseguir beber a água natural, pura, limpa? Não, ela vai vir com impurezas, porque ele não consegue mais realizar a sua função com pleno êxito. Pois o duplo etéreo é esse filtro de energias. Ele tem uma função espetacular no nosso organismo. Sabem o que ele faz? Quando o meu espírito, porque tudo nasce no espírito, quando eu tenho uma explosão de cólera, por exemplo, o espírito, ele derrama, ele joga para o corpo uma carga energética fenomenal, tão alta, tão potente, tão deletéria, tão negativa, que se ele atingisse o corpo físico, na mesma potência e intensidade que o espírito se encolerizou, ele matava o nosso corpo físico na hora. Porque nós não teríamos condições de suportar aquela carga. Não tem pessoas que têm uma notícia, às vezes morte de um familiar, alguma coisa muito, que tem um choque emocional muito grande e tem um infarto? Não acontece isso de vez em quando? Por quê? Porque o duplo etéreo, que tem a função de filtrar, diminuir o impacto dessa energia no corpo físico, não conseguiu filtrar por completo. E aí uma carga energética muito densa e pesada atingiu o corpo físico e ele enfermou, ele adoece. Então, o duplo etéreo, quando nós temos o hábito, por isso um vício, o que é o vício mesmo, Evelyn? Um vício, ele é um hábito, um comportamento negativo, que se torna um padrão de conduta e que me é difícil dele sair. Então, é algo negativo e que acaba se tornando esse padrão de conduta que eu não consigo facilmente me desligar. E aí, então, vamos para o nosso exemplo. Eu sou uma pessoa que facilmente me deixo encolerizar. Ora, o duplo etéreo, ele filtra 1, filtra 2, filtra 3, filtra anos. Chega uma hora que ele não consegue mais. E aí, Evelyn, o que acontece? Acontece que o duplo etéreo, ele começa a se romper. Imaginem buracos naquele duplo etéreo. Imaginem um corpo igual ao nosso, cheio de buraquinhos. Porque ele começa a se romper. E, obviamente, se ele começa a se romper, se deteriorar, quando as outras cargas de cólera, de ira, de desespero, de desequilíbrio emocional acontece, ele já não vai mais conseguir reter. E aí aquelas cargas extremamente deletérias alcançam quem? O corpo perispiritual, o corpo físico. Por isso, então, que as pessoas, e nós, poucas vezes nos atentamos a isso, que os nossos vícios morais,
eles estão, se eles não forem voluntariamente trabalhados, cuidados, vigiados, nós vamos, pouco a pouco, adoecer, desgastar prematuramente o nosso corpo físico. E poderemos também, eventualmente, virmos a desencarnar antes da hora? Também. Não pensemos que suicídio indireto é apenas dos vícios físicos. Não é. Esses são os mais conhecidos. Quando nós vamos lá na questão 952 de O Livro dos Espíritos, está ali falando sobre o suicídio indireto. Quando Kardec questiona a espiritualidade, é suicídio quando as pessoas perecem vítimas de paixões, as quais se tornaram hábitos e as quais elas não conseguem mais vencer? E a resposta, sim, suicídio moral. Os espíritos chamam de suicídio moral o que nós conhecemos também por suicídio indireto. E olhem o complemento da observação dos espíritos. Não é para nós sairmos daqui angustiados, não, mas é para nós utilizarmos o conhecimento para que ele possa pautar, fundamentar, fortalecer-me para a mudança e a transformação. Diz: quem é mais culpado? Aquele que se suicida voluntariamente, que deseja verdadeiramente retirar-se do mundo material, tirar a própria vida, ou esses que perecem pelas paixões? E a resposta dos espíritos é: os mais culpados são os que perecem pelas paixões, porque voluntariamente a elas se submeteram e porque tinham tempo para mudarem, para se transformarem, para pensarem, para fazerem diferente. São mais culpados porque muitas das vezes aquele que se suicida voluntariamente no suicídio indireto o faz movido por um momento de desespero, de angústia, onde ele não estava raciocinando com toda a clareza, diferentemente dos vícios morais ou dos vícios de uma forma geral, onde nós temos condições de refletir. Então, olhem que forte, olhem que reflexão importante para que nós possamos trabalhar melhor a nossa vigilância e a nossa oração. Porque nós ainda, se não estamos sucumbindo aos vícios físicos, talvez, e só cada um de nós é que pode saber, fazendo uma autoavaliação. Eu não o posso fazer a não ser comigo mesma. Mas será que eu ainda não estou a sucumbir nos vícios morais? E também desgastando prematuramente o meu corpo físico, que é um instrumento divino para que nós possamos trabalhar o progresso da humanidade e a transformação do nosso orbe? Quando nós deixamos que os vícios, de alguma forma, cheguem até nós e neles, em nós, permaneçam, nós estamos então comprometendo o nosso organismo físico? Já vimos que sim. Talvez, não sei, vocês tenham se perguntado: Evelyn, e quando então há esse desgaste do corpo, do duplo etéreo, tem como reverter essa situação? Tem. A doutrina espírita nos diz que doação de ectoplasma, então principalmente médiuns de efeitos físicos, que podem, num processo do passe que nós conhecemos, doar ectoplasma, o ectoplasma ele opera um efeito de reconstituir o duplo etéreo. Lembremos que
O ectoplasma, ele é formado aproximadamente, isso não é uma coisa fechada, mas ele tem em sua preponderância fluido vital. Aproximadamente ali em torno de 70% do ectoplasma é composto de fluido vital, que todos nós temos. E os outros mais ou menos 30% de outros fluidos, embora todos venham do fluido cósmico universal. Então, segundo consta, a doação de ectoplasma tem o poder de reconstituir o duplo etéreo. Só que se eu sou uma pessoa que me desequilibro, por exemplo, que permito que os vícios morais, os vícios físicos estejam sempre comigo, é igual enxugar gelo. Eu não consigo avançar. Então, eles me trazem, os vícios me trazem, sim, impacto à minha saúde física? Com certeza. Impacto à minha saúde emocional? Certamente. Porque pessoas que se deixam envolver pelos vícios físicos ou morais, emocionalmente, são pessoas menos equilibradas, que podem se deixar normalmente envolver por processos de ansiedade, depressão, culpa, ódio. Então, tudo isso destrói o quê? A minha saúde emocional. E espiritualmente falando, a Ana Teresa ontem foi espetacular, quando ela nos ensinou, por exemplo, sobre o processo obsessivo. Se eu me associo num processo de sintonia com pensamentos e emoções desequilibradas, é claro que espiritualmente eu vou estar o quê? Me afastando da espiritualidade amiga que está ali à minha disposição para me ajudar na caminhada terrena e me associando com espíritos ainda destinados aos mesmos objetivos, aos mesmos gostos, às mesmas emoções que eu tenho desempenhado. Então eu estou ali num processo espiritual trazendo para mim o quê? Obsessão, influência negativa, desequilíbrio espiritual. E onde fica a minha saúde? Não fica. Então nós precisamos entender que tudo está interligado. E ainda estamos aqui a refletir sobre o momento da morte. Como entender o que acontece no momento da morte quando nós ainda somos pessoas viciosas? Então vamos lá. A desencarnação, a morte, ela passa, toda morte, seja ela de quem for, ela passa por 3 fases: desligamento do corpo perispiritual, perturbação espiritual e despertar. Vamos compreender cada uma delas e como os vícios influenciam cada uma delas. O que é o desligamento do corpo perispiritual? Nós sabemos que temos o corpo somático, temos o corpo espiritual, corpo astral, psicossoma, enfim, existem há vários sinônimos para perispírito, corpo astral, mas nós sabemos que temos o corpo perispiritual e que ele está ligado ao corpo físico enquanto nós estamos na matéria, mas que ao desencarnarmos são destruídos corpo físico e duplo etéreo também não segue conosco, seguem conosco perispírito, corpo mental e espírito. Só que esse desligamento do corpo perispiritual do corpo físico, ele se opera, segundo a doutrina espírita, de forma gradual. Naturalmente, os laços de união entre corpo físico e perispírito, eles vão sendo soltos, eles não sofrem uma ruptura brusca. Então, esse é um desligamento natural e gradual. Só que esse desligamento gradual, ele pode ser um desligamento gradual mais rápido ou mais lento. A depender do que, Evelyn? A depender da minha moralidade, da minha pureza,
do quanto eu pratiquei o bem, do conhecimento espírita acerca da imortalidade da alma eu tenha, tudo isso vai influenciar no tempo em que eu estou falando só do desligamento do corpo perispiritual, ainda não entrei na perturbação, ainda não entrei no despertar. Então, tudo isso vai interferir no fato desse desligamento ser mais ou menos rápido. Segundo o Espiritismo, esse desligamento do corpo perispiritual, ele pode demorar horas, pode demorar semanas, pode demorar meses. Não significa dizer que a pessoa está viva. Não, a pessoa não está viva. A pessoa está clinicamente morta, mas o seu corpo perispiritual ainda está conectado, ainda tem laços, pontos de ligação com aquele corpo físico. E a doutrina também nos ensina que o que determina isso é, quanto mais materializada é a pessoa, quanto mais viciosa é a pessoa, quanto mais apegada à matéria é a pessoa, mais esses pontos de contato entre perispírito e corpo físico são fortes. E quanto mais fortes eles são, mais esforço, mais luta tem o espírito para desligar-se do corpo. Tanto é que tem pessoas que vivem o bem. A doutrina fala algo que eu já vou lá para o fim, mas eu acho que é importante. Qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa mensagem central? Que nós possamos trabalhar a espiritualização do ser em vida. Que nós possamos, na verdade, nos espiritualizar no sentido de eu já devo trabalhar, viver o espiritual mesmo na matéria. Quanto mais espiritualizados nós formos, mais nós já estamos nos preparando para esse desencarne. Então, uma pessoa espiritualizada, o que acontece com ela? Esse desligamento é quase que imediato. E o desligamento do corpo perispiritual sendo praticamente imediato, o sofrimento, sabe aquelas convulsões que o espírito dá no momento da morte? É a luta do espírito para se desligar. Então, quem é uma pessoa espiritualizada, esses pontos de contato são sutis, suaves. Eles praticamente se rompem antes da pessoa perder a vida física, porque a pessoa já vivia mais no plano espiritual do que aqui. Jesus é um exemplo mor. Ele estava encarnado, mas ele vivia com a sua mente, com o seu espírito, no plano espiritual, no plano puro, de elevação da alma. Então, independente do tipo de morte ali, ele estava pronto. O seu corpo perispiritual estava pronto para um desencarne. Tanto é que a doutrina espírita nos diz, e isso está no Livro dos Espíritos e no livro O Céu e o Inferno, no capítulo chamado A Passagem, diz lá que pessoas que têm esse tipo de comportamento, que já são pessoas espiritualizadas, elas chegam a acompanhar, porque elas passam tão rapidamente pelas 3 fases, desligamento, perturbação, que eu ainda vou explicar, e despertar, que eles conseguem ver a extinção da matéria, eles conseguem acompanhar tudo o que está acontecendo com o corpo físico, porque eles passam por esses processos rapidamente e sem sofrimento. Porque todos nós sabemos que nós vamos desencarnar, mas o nosso receio, a nossa preocupação é, será que eu vou sofrer nesse processo de desencarne? Poderei ou não a vir a sofrer. Então, o desligamento, quanto maior os vícios, mais tempo eu irei precisar para esse desligamento. Então, assim como podem ser de poucas, no mesmo dia, poucas horas, podem ser semanas ou podem ser meses. E no caso de suicídio indireto, Evelyn,
pode demorar mais. Está lá também nos testemunhos, na segunda parte da obra, O Céu e o Inferno, onde nós temos os testemunhos de várias situações, espíritos criminosos, suicidas, felizes, expiações terrestres. Existe lá exatamente uma informação da espiritualidade dizendo que o que nós costumeiramente estudamos em relação ao suicídio direto, que é que muitas vezes o suicida experimenta até mesmo a decomposição do seu corpo físico, porque sabemos que é comum, não é comum, não estou dizendo que vai acontecer 100%. Há casos e casos, só Deus, na sua justiça infinita, pode avaliar isso. Mas nós sabemos que em muitos casos, o perispírito ele fica preso ao corpo físico durante o tempo que o espírito ainda iria ou deveria estar vivo. Então, se a pessoa suicidou-se 10 anos antes do previsto no seu planejamento reencarnatório, existe a possibilidade daquele espírito ficar ali aprisionado àquele corpo por 10 anos. Está lá em um dos depoimentos, em vários, tá? Mais de uma vez isso é trazido no livro Obras Póstumas. Mas isso não acontece só com suicídio direto, que é o que nós muitas vezes estudamos. Não é que a gente estuda, é que isso é fácil, nós já sabemos isso é muito claro. Mas está lá também, se não me falha a memória, e se eu passar agora uma informação equivocada, me perdoem, mas eu acho que foi São Luís que traz essa informação lá no livro Obras Póstumas, onde ele diz, isso não acontece apenas com quem se suicida de forma direta. Muitas pessoas, muitos espíritos ainda apegados à matéria, pelos vícios, de uma forma geral, morais ou físicos, eles, por conta desses pontos fortes de união com o corpo material, eles também podem sofrer com o processo de decomposição. Há uma repercussão da decomposição do corpo material no corpo perispiritual. Então, realmente, nós precisamos nos preparar para a morte. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Mas o desligamento perispiritual, então, tem esse processo. Mas nós sabemos que ainda existe a perturbação espiritual. A perturbação espiritual, o que é a perturbação espiritual? É um estado de torpor que paralisa as nossas sensações, as nossas percepções espirituais. Nos deixa num estado mais ou menos cataléptico. Exemplo, que vocês vão entender facilmente. Quando nós dormimos por muitas horas, e principalmente quando nós estamos em viagem, fora do nosso ambiente costumeiro, vocês alguma vez já acordaram assim e se perguntaram, onde é que eu estou? Já aconteceu isso? Vocês estavam acordados, nós estávamos acordados, mas nós não ficamos ali alguns segundos meio que perdidos. Ah, eu estou no hotel, ok, já sei onde estou. Nós estamos ali, o livro Céu e Inferno nos diz exatamente isso, como esse estado de torpor, de perturbação, um pouco de sem saber onde eu estou, será que eu estou vivo, será que eu não estou? Esse estado de perturbação, ele diz lá, como se nós acordássemos de um sono profundo e estivéssemos ali meio perdidos. Então é isso que acontece na hora do desencarne. O desencarnante passa por esse estado de perturbação. E o despertar é exatamente essa compreensão. Ah, entendi, desencarnei, estou no plano espiritual, não estou mais entre os chamados vivos. Entendi o que aconteceu. Isso é o despertar da sua consciência. Então, diz a doutrina espírita que esse estado de perturbação, ele pode variar de horas a anos. Nós vemos muito essa situação nas reuniões mediúnicas,
Quantos espíritos chegam perturbados sem saber se estão vivos, onde estão, revivendo muitas vezes o processo de desencarne? Aqueles espíritos muitas vezes já desencarnaram há anos, mas ainda estão em perturbação espiritual. E aí a doutrina também nos diz que, Kardec pergunta isso dos espíritos, o conhecimento da doutrina espírita diminui o tempo de perturbação espiritual? Para amenizar o processo de perturbação espiritual, ele diz sim, diminui. Exatamente porque você sabe previamente o que vai acontecer. Então, tudo aquilo que nós temos um conhecimento prévio, nós enfrentamos, via de regra, com mais preparo. Pois se eu tinha um conhecimento, nós nos preparamos para isso. Mas, e aqui voltamos lá para o início, mas o que verdadeiramente faz a diferença é a prática do bem, é a pureza do espírito. Porque se não fosse assim, quem não tem o conhecimento espírita, mas fosse uma pessoa boa, ia necessariamente passar por perturbação espiritual, porque não sabe que acontece isso. Não vai passar. Porque se ela é uma pessoa boa, uma pessoa que vivencia o Evangelho, ela não vai passar por uma perturbação longa. Então, o conhecimento espírita, isso aqui faz uma diferença enorme. Mas o que verdadeiramente importa é o bem que nós trazemos no nosso coração. É isso que faz com que essa perturbação seja rápida. E com certeza nós estamos aqui com esse objetivo. Nós estamos aqui num evento como esse, nos reunindo para quê? Para que nós possamos renovar as nossas mentes, os nossos corações e nos prepararmos para esse momento que há de ser feliz, porque nós estamos trabalhando, com certeza, com esse objetivo, para que o desdobramento, o desligamento do corpo espiritual, perispiritual, seja breve, para que a perturbação espiritual também seja breve, para que o nosso despertar igualmente seja rápido, e nós possamos nos conhecer e entender a nossa condição. Há algo importante que eu deveria ter falado quando eu estava comentando sobre o desligamento do corpo perispiritual. É que vocês lembram que eu falei que esse desligamento, ele é gradual. E a doutrina também nos mostra que existem, durante o desligamento do corpo perispiritual, existem 3 regiões do corpo que são, existem muito cuidado, existe muito cuidado da parte da espiritualidade que está trabalhando no processo de desligamento do corpo perispiritual, que são 3 áreas chaves para o desligamento do perispírito. A primeira área é o centro vegetativo, que é a região abdominal. Ali é o primeiro laço. Nós temos o cordão fluídico, só que o cordão fluídico, ele não é um só. São vários filamentos minúsculos, sutilíssimos, que estão conectados a nós. Então, existe um importante que é no centro vegetativo, na região abdominal. Quando esse é o primeiro a ser desligado, quando esse é desligado, é rompido, o que acontece com o corpo físico? As pessoas já começam a arroxear as pontas dos dedos, dos pés e das mãos. A pessoa ainda está viva, ainda tem a vida orgânica, mas o desligamento já começou em vida. Percebam que nem sempre o desligamento do corpo perispiritual acontece só quando a morte física acontece de fato. Pode acontecer em vida. Então, esse é o primeiro cordão. A segunda fase é o centro emotivo, emocional, que é exatamente aqui na região do tórax. E o terceiro é exatamente o centro mental, que é na área cerebral. Então, quando existe, portanto, o desligamento da área do centro mental, aí de fato vai acontecer o quê? A morte física. Por isso que algumas pessoas, quando nós estamos estudando a morte,
a ressurreição chamada, a ressurreição pela Igreja Católica de Lázaro, e que dizem que ele já estava ali roxo, que ele já estava apresentando odores fétidos, aparentemente já havia morte física. Talvez pudesse ter ocorrido, não sei, mas muito provavelmente, o desligamento do centro vegetativo, até mesmo do centro emotivo. Mas o centro mental ainda tinha que estar ligado, porque uma vez rompido todos esses centros, não tem como a vida retornar. Então, com certeza, ainda havia um desses vínculos que puderam, sob o influxo magnético, como muito bem explicado pelo Elarrat, que é o magnetismo de Jesus. Ele não era médium. Se o fosse, como diz o livro, só se fosse de Deus. Mas o magnetismo dele, puro, tinha a força o influxo de fazer de repor esses fluidos e promover a atração do corpo perispiritual. Então, é importante nós entendermos isso para saber que realmente é gradual, não é algo que se rompe, muitas vezes, de forma brusca, como nós possamos imaginar. E é por isso que, no caso do suicídio direto, que essa ruptura, ela se dá de uma forma mais brusca, que o sofrimento é maior. Tem uma outra informação interessantíssima, também no capítulo do livro Céu e Inferno, a passagem, que diz o seguinte, para nós entendermos esse processo da desencarnação, diz o seguinte, que traz lá 4 hipóteses, tá? 4 casos, 4 situações. Primeira, diz o seguinte, se no momento da extinção do corpo físico, o desligamento do corpo perispiritual, fosse imediato, ali, simultâneo, não haveria dor nenhuma para o desencarnante. Nada. Segunda hipótese, que se a união entre perispírito e corpo físico estiver muito forte, o que acontece? Ele coloca exatamente assim, tipo uma ruptura. Lembram que eu falei que não existe ruptura, que é de forma gradual, mas nessas situações, por exemplo, ele diz, ocorre tipo uma ruptura e causa muito sofrimento para a alma, em função de tudo isso que nós estamos aqui a conversar. Terceira hipótese, que também está lá no capítulo, diz que quando esses laços entre corpo físico e corpo perispiritual, eles já estão mais enfraquecidos. Como é mesmo que eles ficam enfraquecidos? Quando eu sou uma pessoa menos viciosa, em todos os sentidos. Então, esses laços, eles já são sutis. E o desligamento se dá de forma fácil, está lá, de forma fácil e de forma menos dolorosa, de forma suave. E a quarta hipótese é a seguinte, que é a que eu já falei, mas está lá para vocês poderem também aprofundarem os conhecimentos de vocês. Diz que quando se extingue a morte, quando se extingue a vida, já há extinção da vida orgânica, mas os pontos de união entre corpo físico e perispírito ainda são muito fortes. Pessoas viciosas, apegadas à matéria, ocorre que o espírito pode sentir, e é muito comum sentir, realmente, a decomposição, a repercussão no corpo perispiritual da decomposição do corpo físico. Então, tudo isso é uma bênção divina para que nós possamos trabalhar a espiritualização do nosso ser, para que nós possamos nos preparar para o desencarne, para que eu possa me preparar para o desencarne a partir, como nos diz Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, a partir do prato de comida, que eu coma aquilo que é necessário, mas que eu não me exceda naquilo que eu efetivamente não necessito, para que eu possa não buscar álcool, drogas,
fumo, para que no sexo eu possa trabalhar as minhas emoções equilibradas, para que eu não me escravize pelo dinheiro, para que eu não me apegue demasiadamente aos meus amores, porque nós também nos apegamos a eles, e isso dificulta também o momento da morte. Mas ele segue dizendo, para que eu pratique sempre o bem, para que eu conserve o meu sorriso, para que eu verdadeiramente na minha religião pratique fielmente aquilo que é dito e que eu digo acreditar, e para que eu seja fiel nas minhas ações, fiel a Deus e na prática do bem. Então, nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima todos os dias. E eu sei que nenhum de nós estaria aqui num domingo à tarde se nós não estivéssemos buscando isso. O processo de mudança é gradual. Nada é num estalar de dedos. Mas o mais importante, e eu vou finalizando com essa reflexão, é que nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos. Um ajuda o outro. Aquilo que eu não consigo, vem uma mãe, vem uma filha, vem um amigo, vem um irmão, segura em nossa mão e diz, eu estou contigo, você vai conseguir. Eu não vou abandonar, não vou largar a sua mão. Nós vamos caminhar juntos, nós vamos vencer juntos. Eu amo você, você é meu irmão. E tudo vai ficar mais fácil. Hoje parece difícil, mas amanhã vai estar melhor. Aqui, hoje, nesse evento, eu fiz amigos. Eu tive a honra de conhecer pessoas lindas, que me emocionaram muito. E eu sou grata, porque eu sei que se talvez eu chegar junto a algum de vocês, eu vou receber um abraço tão caloroso como eu recebi. E são pessoas que vão, como nós, que nos ajudamos mutuamente, que vai tornando essa vida mais palatável, mais fácil de ser vivida e feliz. Quantos momentos felizes nós passamos aqui. Muitos. Todos esses momentos aqui são momentos de plenitude ao nosso espírito. E isso é maravilhoso. Que nós possamos buscar estar ao lado de pessoas que nos promovem esse tipo de sentimento. Que nós possamos buscar pessoas que verdadeiramente estão com Jesus. O nosso coração sente, o nosso coração sabe, e Deus também, porque são aquelas pessoas que nos fazem tão bem quando estão ao nosso lado, que o tempo voa e que podem não dizer nada, mas nos dão um abraço, passam as mãos nas nossas cabeças e tudo se torna mais fácil. Jesus está conosco, meus queridos amigos. A doutrina espírita, que é luz, está conosco, que nós somos abençoados por termos essa doutrina, por termos tido a honra de conhecer essa doutrina, que nós possamos fazer sempre o nosso melhor, para que ela chegue a mais corações, para que mais corações que sofrem, que choram, que muitas vezes acham que a morte finda com os laços de amor, que nós possamos ser testemunhos de dizer, não acaba, a morte não acaba com os amores, com os laços de amor que nos unem,
E por mais difícil que tenha sido a vida minha ou dessa pessoa que desencarnou, ela está viva. Uma nova oportunidade ela terá. E nós estaremos juntos novamente daqueles que amamos, porque para o amor não existe tempo, não existe plano. O amor vence tudo. Por isso ele também venceu a morte. E eu, para finalizar, deixo mais uma poesia, preparada como se ele, o nosso mestre querido, que esteve conosco e nos acompanhou durante toda esta reflexão, ele também vem nos dizer, na poesia que se chama Eu Venci a Morte. E ele nos diz: irmãos queridos, ouvi o que vos digo. A morte não é o fim, é caminho amigo. No adeus do corpo, a alma segue adiante, na luz do Pai, vive sempre vibrante. O corpo se cansa, desgasta com o tempo, mas é só morada, um breve alento. Cuidai dessa veste com zelo e cuidado, pois ela reflete o que tens cultivado. Os vícios que prendem são grilhões de dor, mas podem se romper com a força do amor. Elevai vossos olhos ao bem verdadeiro e achareis a paz no caminho inteiro. No momento final, que a paz vos encontre e o laço terreno logo se desmonte. Com o coração leve, sem medo e temor, sereis recebido nos braços do amor. A transição será leve, serena e tranquila. Se na vida escolheis a estrada divina, eu venci a morte e vós também vencereis, e na casa do meu Pai em paz chegareis. Muito obrigada.